último seminário, né? Obrigada. Sim, é, semana que vem já tem um extra e hoje está um pouco mais caprichado o nosso lanchinho, tá bom? Então lembra, tem café, tem suco, tem bolo, tem várias coisas. Bolo feito pelo nosso mestre, tá? Ele que fez das próprias mãos. Bom, então, gente, uma alegria que vocês vieram participar desse seminário. Para nós é uma alegria gigantesca de vocês poderem ter contato com o professor Nathan Willi Lima, tá? Ele é físico, trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com ensino de ciências, ensino de física, história da ciência, e vocês vão descobrir mais coisas, tá? Como a gente sempre faz a divulgação na mensagem, você sempre vem ele, Natan, por ele mesmo, né? Então, é muito interessante, a gente sempre falou durante esse seminário, conhecer que os pesquisadores têm vida própria, além da academia, né? E vamos fazer do mesmo modo que temos feito até agora. Então, o professor Natan vai apresentar, depois vamos discutir, conversar com ele e fechamos com a palavra e um pouco uma avaliação. E eu queria que vocês pensassem se esse modelo, se esse formato de seminário foi interessante, porque a gente, duas coisas que fizemos, presencial, inegociável, a não ser quando foi Valéria com a colega dela, lembra? A colega estava na França e ele aqui. Essa é uma questão. E a outra, tentar incluir mais pessoas, mais colegas, que os professores, que os estudantes que não estão matriculados na disciplina seminário consigam participar. Porque é um momento de troca, de saber o que os outros estão fazendo, e tenho certeza que todo mundo com algum seminário ficou pensando, nossa, essa ideia é interessante para minha pesquisa, ok? Então, professor Natan, muito obrigada de novo pela sua presença, sua generosidade de se deslocar, trabalho duplo, banca e seminário. Obrigada, Natan. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Então, primeiro agradecer o convite, né, da professora Maria Helena. E eu pensei assim bastante sobre o que eu iria apresentar para vocês e pensando em ser uma disciplina da pós-graduação, eu vou tentar fazer um duplo trabalho aqui também, que é trazer algumas discussões da área de educação em ciências, pelo menos da forma como eu tenho entendido a área, mas também o que eu queria mostrar para vocês é o processo pelo qual nós temos passado no nosso grupo de pesquisa. A gente vem dentro de um processo de amadurecimento e de refletir como utilizar os nossos referenciais e como fazer pesquisa. E aí eu queria compartilhar com vocês como que se deu esse processo e o que a gente vem pensando sobre essa produção de conhecimento. Dentro... Oi, obrigado. Então, lá na URGS hoje a gente tem o grupo de pesquisa em História, Filosofia e Ensino de Física, né? A gente tem tentado trabalhar em parceria. O professor Ricardo Caran fez o doutorado aqui na USP também, mas a gente tem professores do Rio de Janeiro, da própria URGS, né? E aí tem aí alguns grupos aí de alunos de doutorandos, mestrandos e iniciação científica. Então eu vou acabar dando uma visão geral dos trabalhos que a gente está fazendo e mais ou menos para onde a gente tem se encaminhado. E para poder mostrar essa evolução, né, eu queria mostrar bem como que a gente tem evoluído e caminhado nesse processo. Eu vim originalmente da física bacharelado, fiz meu mestrado na engenharia e depois, só no doutorado, fui para o ensino. E aí eu estou contando isso para dizer mais ou menos de onde eu parto. E eu parto de um local que olha muito para o ensino de física a partir da física mesmo. E o programa de ensino da física da URGS veio desse local também. Então tem sido um processo de amadurecimento e de ampliar os horizontes de todo um grupo da nossa universidade. E eu estou contando isso, né, para mostrar, por exemplo, o tipo de pesquisa que eu vinha fazendo e, de certa forma, faço até hoje. Eu fui para a Dinamarca lá com o Ricardo para trabalhar com o ensino de mecânica quântica. Então, quando a gente abre o grupo de História e Filosofia, muito da nossa pegada original é vou olhar para trabalhos originais, vou resgatar discussões que foram apagadas e vou retomar. E aí a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, trouxe só para mostrar para vocês, olhando para fontes primárias, fontes históricas, vai para trabalhos principalmente de mecânica quântica, né, que foi a área que eu fiz no doutorado e sigo trabalhando, muito com a perspectiva de quero resgatar conceitos originais,
ver o processo histórico e ver como ensinar. Isso foi uma vertente que, de certa forma, segue até hoje, e isso vai se conectar lá no final da apresentação. A gente fez trabalhos com projetos de divulgação científica, de extensão, avaliando o aprendizado, e, enfim, começou a evoluir bem por uma coisa de aprendizagem conceitual, tá? Isso é uma vertente forte dentro do grupo, que segue até hoje, pensar por que que os professores usam ou não história da ciência, como que a gente traz conceitos científicos ou por que traz. E eu estou comentando isso já vai se conectar com a apresentação, porque uma grande dimensão da área de educação em ciências nasce uma preocupação bastante concreta de como que eu ensino conceitos e como que, de alguma maneira, eu avalio aprendizado de conceitos. A área surge, de certa forma, preocupado com as pesquisas em ensino e aprendizagem. E isso, de certa forma, a gente herda, por um lado, até hoje, mas isso vai se ampliando e vai ganhando outros contornos ao longo da história da própria área de educação em ciência. Então, tudo isso é para fazer um preâmbulo, para dizer da onde eu vim, assim, do ponto de vista da minha formação, mas o que eu quero mostrar hoje, que é para onde a gente está caminhando, é justamente para trabalhar com a ideia de uma pedagogia ou de um ensino cosmopolítico. E o cerne da minha apresentação, a estrutura dela, ela vai ter essa organização. Eu quero partir de uma hipótese, que é da onde a gente vai construir o nosso pensamento pedagógico, vou contextualizar, e aqui eu vou fazer um caminho histórico da própria área de educação em ciência, para chegar no que é cosmopolítica, e aí apresentar para vocês de que forma a gente vem engatinhando nessa ideia de uma pesquisa em cosmopolítica na educação em ciência. São estudos, e eu já antecipo isso, que eu diria muito tímidos ainda, e com resultados muito modestos, mas a gente tem uma ambição a longo prazo de realmente construir um programa de pesquisa sobre como que eu penso a educação em ciências a partir de uma perspectiva cosmopolítica. Tá? Então, eu vou fazer esse caminho com vocês. Dito isso, a minha hipótese fundamental, a gente falou um pouco sobre isso hoje de manhã, é que toda educação é ontológico-política. Não sei se vocês estudam aqui, costumam estudar a obra do Tomás Tadeu da Silva, né, Documentos de Identidade, uma introdução a teorias de currículo, e o Tomás Tadeu parte dessa ideia de que toda educação é ontológico-política. Em que sentido? Ela sempre vai imaginar o ser ideal, que é o resultado do processo educativo. Quando vocês passam pela escola, no final vocês imaginam, se ou se pressupõe, que vocês vão ser um sujeito ou um tipo de cidadão específico, com certos conhecimentos, com certos valores, com certas ações na sociedade. Então ela é ontológica, porque diz quem o sujeito vai ser, mas ela é política, porque socialmente a gente define que valores eu quero que esse sujeito tenha. E quando eu penso isso, a ideia é poder olhar para a educação e para a educação em ciências em diálogo com o contexto político, não para adotar um determinismo histórico, mas para entender como a área de educação em ciências dialoga ou responde a esse contexto político. E aí eu posso entender como que a área vem evoluindo e chegar na defesa de um ensino cosmopolítico. Dito essa nossa hipótese, o nosso ponto de partida, já na contextualização, é retomar, né, quando que surge essa área de educação em ciências. A área que depois vai se transformar institucionalizada como uma área de ensino, para alguns autores, aqui é um trabalho do Roberto Nardi, surge justamente no período de pós-guerra, o chamado efeito Sputnik. Tu tem, depois da Segunda Guerra Mundial, um período de tensão geopolítica, e você precisa muito rapidamente formar cientistas e engenheiros. E aí surge uma área preocupada em formar essas pessoas e formar o cidadão geral, ou promover, motivar para que essa galera vá para a área de ciências e para a área tecnológica com mais entusiasmo, mais rapidamente. Então, a nossa área, ela é uma área que surge respondendo a esse contexto sociopolítico, uma preocupação extremamente técnica e instrumental. E aí, de certa forma, por isso que nasce uma área preocupada com ensino e aprendizado. Não vou discutir qual é o currículo, se eu vou trazer aspectos históricos, sociológicos. Eu tenho que ensinar física, isso está dado, e vou ver a melhor forma de ensinar física. Então, a área surge assim, né? Isso, de certa forma, a gente herda um pouco dessa ideia, em algum sentido, mas ela vai evoluindo e vai ganhando outros contornos, né? Vai ganhando outras preocupações.
Essas outras preocupações, só para dar alguns exemplos, né? Já nos anos 80, você tem o grupo do Aikenhead, por exemplo, né, fazendo uma defesa de ciência, educação em ciência, CTS. E aqui é um artigo que eu tinha escrito sobre o Michael Matthews. Né? Nos anos 80, o Michael Matthews começa a levantar um movimento de história, filosofia e ensino de ciência. É nesse período que você vai ter, por exemplo, né, projetos nos Estados Unidos, projeto Harvard, ensinando, né, ciências a partir da perspectiva da história e filosofia. Uma ideia humanista num sentido liberal, né? Ter essa formação desse sujeito emancipado, que conhece as ciências, que conhece a filosofia e pode se posicionar sobre esses saberes. Isso, de certa forma, já representa um alargamento dos interesses e das preocupações da área, e vai cada vez mais, com o passar do tempo, se aprofundando. Alguns exemplos desses aprofundamentos, e aqui é um artigo que eu gosto de citar muito, por exemplo, aqui no Brasil, dentro da perspectiva CTS, o Décio Auler e o Demétrio Delizoikov, alfabetização científico-tecnológica para quê? Esse é um trabalho que, pelo menos no Sul, é bastante emblemático na área CTS, em que o Auler e o Delizoikov vão falar sobre os mitos CTS. A ideia de que a ciência é neutra, de que a tecnologia, que a ciência promove tecnologia, que promove riqueza, que promove bem-estar, né? O mito da linearidade. O mito da superioridade tecnocrática, eu posso ter um governo de especialistas e tudo está decidido, então eu impeço a democracia, porque se os problemas são resolvidos tecnicamente, eu não preciso de política. Né? E aqui, gente, começa a se pensar um ensino de ciências politizado. Eu vou preparar esse cidadão para participar dos problemas relevantes. Um detalhe, vou enfatizar isso propositalmente. Dentro de uma perspectiva de valorizar a autonomia dos sujeitos, em oposição a essa noção de um governo de especialistas. Né? Quando a gente discutiu o Latour hoje de manhã, o Latour vai dizer que tem esse mito: eu crio um governo de especialistas, ou eu tenho a ciência que diz o que é a melhor solução, e o sujeito só obedece. Muito da área de educação em ciências fez o movimento contrário. Eu preciso preparar esse sujeito para que ele tenha autonomia e não passe o poder decisório para o especialista. Então, o movimento da área de educação em ciências foi em valorizar a autonomia dos sujeitos. Isso se aprofunda recentemente, ainda mais, com a ideia de uma virada decolonial na educação em ciências, onde não está só em jogo a questão da autonomia do sujeito, mas da valorização de conhecimentos e epistemologias que foram apagadas ao longo do tempo. Como que eu promovo justiça social dentro da educação em ciências se eu continuo ignorando outros conhecimentos, outras formas de viver no mundo, que o próprio processo modernista, e a ciência fez parte disso, acabou apagando? De novo, um processo político extremamente necessário, mas que do ponto de vista epistemológico vai no mesmo sentido de descentralizar o nível de autoridade do conhecimento. Não tenho mais um tipo de conhecimento, que é o verdadeiro, que é o objetivo, ao qual os outros têm que se subordinar. Tem um movimento político nisso, mas traz uma implicação epistemológica. Por que eu estou ressaltando tudo isso? Esse movimento, né, ele parecia, pelo menos, essa é a minha experiência, o pessoal pode discordar, até os anos 2020, parecia um movimento único dentro da área de educação e ciência. Você fazia pesquisa em educação e ciências defendendo essa descentralização, contra o poder dos especialistas e também, né, contra essa ideia de um conhecimento hegemônico frente a outro. De novo, né, trazendo a resposta à situação geopolítica, nos anos 2020, você tem um evento que muda esse movimento, ou pelo menos a hegemonia desse movimento. Você tem uma pandemia, onde você tem a ciência, você tem um problema social, pessoas estão morrendo em escala global, e a ciência, as comunidades científicas dão uma resposta. Ó, vocês precisam se vacinar, vocês precisam ficar em casa, vocês precisam botar máscara. E você tem coletivos que dizem, não vamos ouvir a ciência. Isso é só uma teoria. Isso não está provado. A ciência não tem certeza. Os argumentos sociológicos, o Latour já denunciava isso nos anos 2000, ao falar de mutações climáticas.
usa toda a retórica da epistemologia, da sociologia da ciência, para dizer a ciência não fala de fatos objetivos. Então, como é que a gente vai parar a economia se isso é só uma teoria dele sobre o vírus? E aí você cria uma contradição. Antes, a gente queria descentralizar o conhecimento e o poder decisório. Chega a pandemia e a gente muda completamente, depois eu comento isso aqui, a gente muda completamente o discurso, pelo menos nas redes sociais, e começa: confie nos cientistas, ouça os especialistas, a ciência é confiável, os fatos não mentem, né? E a gente cria um discurso de centralização do conhecimento. E olha como isso é interessante do ponto de vista epistemológico, né? Vai na contramão do que a gente vinha defendendo enquanto área. Né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso aqui, só para quem não conhece, foi um estudo feito principalmente pela Universidade de Harvard, da Sheila Jasanoff, que também é uma socióloga da ciência, tá? Então, onde ela faz uma análise sobre como o mundo respondeu ao Covid, e ela vai mostrar que os países politicamente divididos foram os que deram as piores respostas. Então, Brasil e Estados Unidos, por exemplo. E aí mostra como a dimensão política também é importante, ainda que fosse um problema científico. A gente pega, na época, né, só para comentar, o Cristiano Moura, que na época estava no Cefet, o Matheus, que era da URGS, e eu, a gente escreveu justamente análise de posts no Twitter de políticos e cientistas mostrando como a ciência e a política acabam se misturando nesse cenário, você não consegue dissociar. O que foi produzido pela ciência era alavancado pela política e vice-versa, então essas linhas demarcatórias ficam muito confusas. E se a gente avança, né, para questões contemporâneas, Porto Alegre, né, isso aqui é uma foto do ano passado, você tem vários outros problemas. Né? A gente não pode pensar, não, foi só a Covid, não vai acontecer mais. Você tem dentro de Porto Alegre, ano passado, uma catástrofe, né, que destruiu a cidade, e você tem o mesmo tipo de tensão. Houve especialista, não houve especialista. Eu escuto a universidade ou escuto o prefeito. Como é que você resolve isso? Foi culpa do governo que não drenou o esgoto ou não foi culpa do governo? Você está sempre imbricado, e cada vez mais está imbricado, em questões que são científicas e políticas. E aí a gente rapidamente começou com esse discurso. Confie na ciência, confie no científico, ouça a universidade. A gente estava dizendo o contrário até. Estava dizendo, não, o conhecimento não é absoluto, não é tão certo assim. Eu estou enfatizando, eu estou exagerando para criar um argumento aqui com vocês. O que mais me preocupa hoje, né, isso tem sido o mote do nosso grupo de pesquisa, existe uma tensão contemporânea. E essa tensão ela não é solucionável de forma a priori, depende de caso a caso, depende dos contextos. Mas o que está posto como problema político e epistemológico é a existência de uma tensão entre autonomia epistêmica, seja do sujeito, eu não vou dar um cheque em branco para os especialistas, eu não vou deixar que tenha um governo de especialistas que decide tudo, e também eu vou, de um lado, enfatizar a produção de conhecimento por outros coletivos, e não necessariamente o científico. Por exemplo, né, conhecimento que é produzido nos quilombos ou em comunidades de povos originários. Eu reconheço outras formas de conhecimento, por um lado. Por outro, frente a questões muito agudas, como pandemia, como mutações climáticas, eu preciso ser capaz de confiar numa instituição que me dê uma resposta concreta. Porque senão, se eu vou só pelo caminho da descentralização, eu posso dizer, mutações climáticas é uma teoria. Não foi comprovado, porque nada pode ser comprovado na ciência. Então, não vou fazer nada, porque vocês interpretam assim, eu interpreto de outro jeito, é minha opinião. Como é que eu resolvo do ponto de vista filosófico essa tensão? E como é que eu resolvo do ponto de vista pedagógico? O que passa, então, a ser o problema da escola e o que passa, então, a ser o problema da área de educação em si? Essa é a tensão que eu gostaria de colocar. E aí, por que eu trouxe aqueles trabalhos originais, né, ali, os iniciais do grupo? Porque tem uma sensação, e acho que a Jennifer falou isso hoje de manhã, a ciência dá resposta. Né? Eu não posso ir pelo caminho só da descentralização, porque quando teve a pandemia eu me vacinei. Então, eu acredito que tem algo nessa ciência que vale a pena ser preservado e que vale a pena ser ensinado. Então, eu continuo preocupado em ensinar ciências, só que eu preciso agora recolocar essa preocupação dentro dessa questão
epistemológica e política mais ampla. Como que eu faço isso? Uma ciência que é mais uma forma de conhecimento e que não, né, desrespeita outras comunidades e outras formas de conhecer. Como é que eu alio isso? Essa é a minha preocupação. Então, isso tudo, gente, vem aparecendo, né? Eu estou tentando aproveitar para contar um pouco a história da área. Recentemente, o Cristiano Moura, que agora está no Canadá, organiza o livro, né, Um Turno Sociopolítico na Educação em Ciência. Vários autores, nos últimos anos, vêm defendendo a ideia de que a gente precisa passar por uma virada sociopolítica. Isso não é uma ideia nova, né? O Eric Hodgson, já nos anos 80, 90, falava da importância de uma politização da educação em ciências. Tem essa ideia de CTS ativista, principalmente no Canadá, a USOP, por exemplo, e o próprio Hodgson vão defender essa ideia. Eu preciso de um ensino de ciências que esteja a serviço de uma prática política, no sentido de uma construção coletiva do mundo. Se a gente pensar num viés freiriano, Freire também, de certa forma, já falava isso, mas recentemente, nos anos 2000 e poucos para cá, começa a vir essa terminologia, né? Turno sociopolítico, a gente precisa defender. Né? E a ideia é que isso se transforme num movimento, né? Aqui, partindo de uma perspectiva pós-estruturalista, né? Você cria a linguagem para também criar o objeto, né? Então a gente passa a dizer que existe o turno para que ele possa existir. Então muitos autores têm defendido essa ideia, mas aí é um problema que eu quero colocar para vocês. É dado, eu acho que quase consensual dentro dessa área, que é você precisa politizar a educação em ciências, no sentido de tratar os problemas socialmente relevantes, no sentido de tratar que a ciência não é neutra. Só que esse é um dos caminhos, uma direção, que é essa da descentralização do conhecimento. Mas como que você faz isso resgatando, por outro lado, a confiança na ciência? Um movimento de mão dupla. Como é que eu concilio isso? Isso também não é consensual, né? Cada um que está fazendo o turno sociopolítico está pensando numa política, numa sociopolítica, e onde a gente se encontra dentro disso. No nosso grupo, a gente tem ido para a ideia de cosmopolítica. Então, isso era a contextualização que eu queria dar. Né? O contexto sociopolítico que a gente vive é esse, um período em que eu tenho questões sociocientíficas, ou seja, a dimensão científica e política hibridizado, não consigo separar. Por um lado, eu, Natan, quero valorizar diferentes formas de conhecimento, quero que o sujeito tenha autonomia. Por outro lado, eu também quero que confie na ciência quando precisa entregar para o especialista. Isso depois eu vou comentar. Os problemas são tão complexos, também a gente não pode imaginar que esse sujeito vai ter autonomia absoluta. Agora, eu vou ser especialista em toda a área de epidemiologia e vou ser capaz de analisar se a vacina é segura. Não é viável que eu analise todos os problemas. Então, é importante que esse sujeito tenha conhecimento científico, mas vai ter uma formação político-científica tão fundamental quanto essa de conceitos, para o sujeito saber decidir em quem confiar também. Então, a cosmopolítica, ela busca, pelo menos da maneira que a gente vem trabalhando, tentar dar alternativas para esse problema. Como que eu posso fazer esse processo de valorizar diferentes conhecimentos, não dar um cheque em branco para o especialista, a democracia continua fundamental, o processo político, mas ao mesmo tempo, em algum momento, eu vou ter que dar, né, esse aval para a ciência. E quando é que chega esse momento e como é que eu reconheço para quem eu vou dar a confiança. Dito isso, cosmopolítica, né, ela surge da maneira que a gente está trabalhando com uma filósofa belga chamada Isabel Stenger, que é um artigo dela traduzido para o português, a proposição cosmopolítica, e depois ela vai ser apropriado esse termo por outros autores, a gente não usa ela diretamente, a gente usa o Bruno Latour, vou comentar sobre ele, mas quem quiser conhecer, acho que vale a pena entender, olhar para a origem, né, para a gênese do conceito. E cosmopolítica aqui, gente, ela vai se opor à ideia de que existe uma natureza transcendental. Ou seja, a natureza não está dada. A lista de entes que existem no mundo não é fixa. Ela muda com o tempo. E não existe um juiz absoluto que eu possa julgar e depois dizer, ah, realmente, o éter não existia e nunca existiu, vou riscar da lista. Varia e muda de coletivo para coletivo. Então, se eu pegar a minha sociedade, ela também tem uma lista de entes que existem. A gente fala do campo eletromagnético, fala da célula, fala do fóton, fala do quantum. Se eu for para uma outra comunidade, ele vai falar de outros entes que existem.
né? Se eu for para uma comunidade de povos originários, a lista de seres que existem não bate com a nossa. E aí a coisa fica mais interessante que mesmo dentro da sociedade moderna, se eu vou em algum lugar específico, a lista também não vai bater. Daí entra já antecipando a pedagogia das encruzilhadas. Se eu vou num terreiro, a lista de entes que existem no mundo não bate com a lista do que a gente narra na física. Então existem diferentes ontologias, no sentido de que existem diferentes listas de coisas que existem, e existem diferentes critérios para estabelecer a realidade. Critérios utilizados dentro de um terreiro para decidir o que é o real não é o mesmo dentro da universidade. E como é que eu concilio essas coisas? O processo modernista apagou outras formas de existir no mundo. A ideia é, eu quero resgatar isso, garantir o direito de diferentes ontologias, mas em certos momentos eu preciso ter soluções consensuais. A gente talvez até discorde da ontologia, mas a solução a gente vai ter que concordar. Vamos ter que tomar vacina. Talvez por motivos diferentes, mas a gente vai concordar sobre o que fazer. A ideia é essa. O que não é fácil de fazer, né? Isso aqui é tudo teoria. O problema é como é que a gente leva isso para a prática, tá? Mas a ideia é essa. Eu preciso reconhecer que existem diferentes cosmos e que o encontro dessas comunidades criam processos políticos de decisão sobre o que existe e o que não existe. Isso pode ser pacífico, num diálogo, mas isso pode ser muito mais grave, como num processo de colonização. Você simplesmente destrói, você aniquila a ontologia do outro. Então, essa cosmopolítica você pode levar por um processo produtivo, pode ser um processo de guerra ontológica. Né? Quando você extermina os povos originários, você extermina o povo originário e toda a lista de entes que eles também, né, colocavam na rede deles. Então, como é que eu concilio essas coisas? Então, esse é o ponto de partida. Mas o ponto, então, assim, bem geral, tá? Não existe uma natureza e várias culturas. Então, a gente está se opondo ao multiculturalismo. Normalmente se fala multiculturalismo americano, porque multiculturalismo vai pressupor existe uma natureza. Então, existem diferentes formas de representar a natureza. Aqui você dá um passo ontológico adiante e diz não. Cada coletivo tem a sua natureza. Então não é um multiculturalismo, é um multinaturalismo, que é o conceito do Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo brasileiro. Não existe essa natureza transcendente que é o juiz. A gente vai discordar sobre o que existe e o que não existe. Então, é uma ontologia, né, que permite diferentes naturezas. Então, muda a lista de entes que existem e os critérios dessa existência. E aí eu reconheço, né, que a globalização aniquilou essas várias ontologias, ou tem aniquilado, e para Isabel Stenger, a gente deveria parar com o processo de formação de mundo comum. Ela vai dizer, o processo de globalização tem matado essas ontologias. De certa forma, isso é que está no coração das mutações climáticas. Então, vamos paralisar isso e vamos permitir a diversidades de formas de existir no mundo. Essa é uma saída. O Latour discorda um pouco disso, porque ele vai dizer, a coisa já andou tanto, não tenho mais como voltar atrás na mutação climática. Ou a gente acha uma solução consensual e eu construo um mundo comum, é o termo que ele usa, ou não vai ter mais solução. Se eu simplesmente parar agora com o processo de globalização, não é mais suficiente para reverter. Então eu preciso buscar uma solução consensual agora. Então nisso ele diverge um pouco da Isabel Stenger, mas o ponto básico é o mesmo. Existem diferentes listas de entes, diferentes critérios. Eu não tenho um juiz que possa decidir quem é o mais real. Tá? Então, diferentes coletivos têm diferentes naturezas. E aí a gente entra, e aí de novo, né? Estou contando um pouco da história do grupo, né? A gente entra nesse mundo pelo Bruno Latour. E da mesma maneira que, por um lado, eu vim para o ensino de ciências a partir da física e olhando para textos originais e resolvendo equações dos textos originais, a gente também vem num processo de amadurecimento do entendimento do Latour. A gente vem se apropriando do Latour e tentando, de certa forma, trazer outros autores para dialogar e pensar sobre esse processo cosmopolítico. Então, só para passar para vocês a trajetória que a gente fez, né? Eu comecei falando de Latour, olhando para a questão da modernidade, a não modernidade de Bruno Latour. Isso foi lá no trabalho de doutorado ainda, né? O primeiro trabalho do meu doutorado. E a gente foi depois já para a questão ontológica propriamente, educação em ciências no tempo de pós-verdade, reflexões metafísicas. Isso aqui foi bem quando apareceu o termo pós-verdade, o Donald Trump tinha vencido a eleição, Inglaterra saído do Reino Unido saindo da União Europeia,
E aí a gente discute a metafísica, como que o Latour concilia essa ideia de múltiplas realidades e resolve o problema do relativismo. Tá? Não vai dar tempo da gente discutir muito a fundo, mas o grande ponto do Latour que é aquilo que existe, existe em rede. E quanto maior for a rede e mais estável, mais real aquilo se torna. Então, ainda que eu reconheça que existem diferentes realidades, elas não dão conta dos mesmos problemas e nem dão as mesmas respostas. Então, em um dado momento, eu posso tentar interpretar qual é a rede mais extensa e mais estável. Não significa que a outra rede não existe, mas eu posso, em algum momento, entender que hoje a rede das mutações climáticas é mais extensa e mais estável daquela que nega as mutações climáticas. Então, você consegue escapar do relativismo. Só que a gente tem avançado dentro do Latour justamente para discutir as questões, né, da epistemologia política. Então, isso aqui foi já no final da pandemia, é quase uma continuação daquele artigo com Cristiano Moura, pensando como que a gente traz isso aí para defender a confiança na ciência de uma forma renovada. Então, a gente às vezes cai numa perspectiva de, não, a gente tem que defender a ciência, eu quero ensinar conceitos, mas dentro dessa perspectiva laturiana, né, dessa visão em rede, e mais do que isso, e aí isso casa com as discussões de hoje de manhã, a gente, como que eu trago isso para uma discussão política mais concreta? O Latour é muito criticado por algumas áreas da sociologia da ciência e da educação em ciência, por não ter tido uma preocupação muito explícita com questões como justiça social ou desigualdade social. Isso não foi um objeto de análise dele. Então, na nossa perspectiva, isso deixa o Latour capenga para as nossas discussões e para as nossas preocupações. E aí a gente começa a discutir, isso é uma resposta a um livro do Latour. O Latour escreveu Onde Aterrar, né? E aí ele vai defender que a gente tem que aterrar na Europa. Tem toda uma discussão dele defendendo a importância do europeu. E aí a gente escreveu, não, a gente tem que aterrar no Sul. E aí a ideia de tentar trazer o conhecimento local e a epistemologia local para pensar o mundo. Então, isso depois, quando chegar lá no final, hoje a gente está dentro desse movimento de, partindo de uma visão cosmopolítica de mundo, como que eu incorporo outras ontologias, pensadores locais, pensadores brasileiros, construtos que vêm dos povos originários, do quilombo, da pedagogia das encruzilhadas, para olhar para a ciência e para a educação em ciência. Mas é um processo, tá? Já estou antecipando isso para dizer, esse é um desejo nosso, mas a gente ainda está tentando descobrir como fazer isso. E a gente pode conversar sobre isso também. Então, rapidamente, né, para o Latour, o nosso ponto de partida é isso. Tudo que existe é um actante. Qualquer coisa que eu reconheça como algo que existe no mundo, eu chamo de actante. Para que algo possa existir, ele tem que estar associado a uma rede de outras proposições ou outros actantes. Então, por exemplo, para o fóton existir, tem que existir experimento de efeito fotoelétrico. Mas sozinho não dá conta, porque eu consigo uma explicação alternativa. Daí tem um experimento com interferômetro de Mach-Zehnder em regime monofotônico que dá um tipo de resultado. Você vai precisando articular outras coisas e quanto mais entes estão nessa rede, mais real aquilo se torna. Se eu começo a desarticular, não, mas o efeito fotoelétrico eu explico assim, o efeito Compton eu explico de outra forma. O interferômetro de Mach-Zehnder estava errado o cálculo. Se tu vai desarticulando a rede, o fóton deixa de ser real. Então eu posso pegar qualquer actante da ciência, ele vai virando real, conforme outras coisas vão se articulando, até que ele vira um fato dado para todo mundo. Mas se alguma coisa começa a dar errado na rede, ele começa a perder a realidade até que ele era um artefato, era um engano nosso, não existe mais. Então, a ontologia aqui ela é relacional e ela não é binária. Não é existe ou não existe. Algo vai existir mais real será, quanto mais extensa for a sua rede. E mais estável for essa rede. Então, vê que ao mesmo tempo é relativista, porque admite diferentes realidades, mas não é totalmente relativista, porque eu posso escolher a rede maior. Então, eu consigo, mesmo tendo essa perspectiva, reconhecer, existe aquecimento global antropogênico e eu preciso fazer algo sobre isso. Não escapo, eu não fico preso, né, num relativismo absoluto. A realidade não é binária, quanto maior e mais estável, maior será a realidade. E reconhece diferentes ontologias, mas escapa do relativismo. E aí, gente, nesse sentido é que eu tenho ao mesmo tempo um processo que é epistêmico e político.
Eu posso não falar mais só da epistemologia e nem da política. Eu posso só pensar como as redes são associadas. Então, eu estou no meu laboratório, e aí o Latour tem estudos desse tipo, né? Eu preciso fazer o fóton virar real. Eu vou lá para o laboratório e faço um experimento. Eu estou trazendo um actante para a minha rede. Mas eu preciso de recursos do governo. Eu vou lá bater na porta do secretário da Economia. Estou trazendo um ator para a minha rede. As mesmas palavras que eu uso para ir para o laboratório, para analisar isso, eu uso para falar o momento que o cara vai falar com o político. São mediações, são associações. Então, eu crio uma metalinguagem que serve para falar daquilo que originalmente a gente chamava de epistemologia e originalmente a gente chamava de política. Eu ainda posso separar essas coisas didaticamente. É útil eu pensar o que esse cara está fazendo num campo político, o que esse cara está fazendo num campo epistêmico. Porque eu separo abstratamente. Mas na vida real, quando eu vou rastrear ele está percorrendo os diferentes domínios sem ter que seccionar nada, não tem que atravessar um corredor. A ciência e política ao mesmo tempo. Então, a grande trunfo do Latour é eu poder falar de epistemologia, de produção de conhecimento, de associação de valores, de coletivos entre humanos e não humanos conjuntamente. Não preciso dizer, não, isso foge do meu domínio. Isso aqui agora eu deixo lá para o pessoal da sociologia. Ou não, eu estou fazendo algo que é de sociologia. Ah, não, isso aqui é a parte da física. Não, eu posso falar de tudo. Porque tudo está nessa rede da ciência. Então, isso vai trazer, e aí é uma coisa que é legal da gente discutir, orientações metodológicas, né? Como é que eu faço pesquisa com isso? Como é que eu produzo conhecimento? Então, o estudo, muitas vezes, né, principalmente, ele tem caráter ou inspiração etnográfica. Qual que é o objetivo de estudos ator-rede, normalmente? Identificar os atores para um dado problema, ver como eles se associam e como essas associações mudam ao longo do tempo. Então, antes de 1900, não existia mecânica quântica. Depois se consolida. Como que os atores se associaram para criar um mundo que agora é quântico? Quem precisou passar a agência? Quem desapareceu? Quem buscou quem? Quais humanos entraram? Quais não humanos entraram? Então, eu narro esse processo, como é que ele evolui, eu descrevo essas associações para tentar entender como que algo se estabiliza. Essa mais ou menos é a ideia. Para isso, eu evito categorias teóricas prévias, tá? O que é diferente de não ter concepções prévias. Tá? Então, isso aqui eu botei para quem quiser olhar, tem um artigo do Tommaso Venturini, chamado Diving in Magma, em que ele fala, tem uma adaptação da teoria Torrede, que é Cartografia das Controvérsias, uma versão didática da teoria Torrede. E na Cartografia das Controvérsias, o Tommaso dá justamente essas orientações. E ele diz o seguinte, tu não usa categorias teóricas prévias. Então, não existe uma metanarrativa em que eu vou encaixar os dados previamente. Mas isso não significa que eu não tenha esses dados. Esse é o ponto. Como pesquisador, você tem seus referenciais teóricos, você tem sua visão de mundo, mas você tem que tentar fazer o exercício de abertura para ver que os dados não vão se encaixar necessariamente com as categorias. E aí você tem que partir do que os próprios actantes estão falando. Quais são os conceitos que aparecem nessas narrativas, e a partir daí você vai criando novos conceitos. Então, ele é um processo muito difícil, porque você tem que estar aberto para ouvir, né, os seus participantes, né, quem você vai descrever, mais do que ter as suas próprias categorias. Nesse sentido, algumas pessoas vão dizer que a teoria ator-rede é uma antiteoria. Porque uma teoria, você tem uma lista de conceitos e descreve o mundo. Aqui não. Você tem algumas ideias, mas você vai descrever um mundo a partir do que você encontra no mundo. Então, ela é uma antiteoria nesse sentido. E uma coisa legal que a gente vem explorando, que eu quero mostrar também, é que você pode usar a combinação com métodos computacionais. Então, como a ideia é você traçar redes, você pode, desde traçar redes do tipo, eu encontrei Maria Helena, que encontrou Luiz Carlos, aí você vai montando redes, depois você joga isso para um software e vê quem está associado com quem. Ou você pode até pensar, então, como que dos textos são mobilizados actantes e tentar identificar as relações entre esses actantes, tá? Eu comentei hoje de manhã, né, tem um artigo do Latour com Tommaso Venturini que é o todo é menor do que suas partes. E aí eles fazem uma análise com softwares, né, uma análise computacional de redes,
para justamente entender um certo problema lá da sociologia e como que os actantes se relacionavam. Então, você pode utilizar um método que é qualitativo, etnográfico, e, ao mesmo tempo, associar com métodos computacionais de análise de rede. A gente vem flertando com essa ideia e tentando desenvolver isso. Então, o objetivo é isso, rastrear relações, entender os processos de estabilização. A ideia é isso, é como é que eu vou entendendo, vou pegar o caso do hoje de manhã, né? Você tem lá uma escola do MST. Quais são os actantes necessários para aquilo aconteça? Quais são as performances? Como que a presença de um novo actante pode mudar a agência do outro actante? Então você vai descrevendo essas redes, essas associações, entendendo como as coisas se afetam e se modificam. Certo? Então, isso, gente, essa é a perspectiva que a gente vem trabalhando, né? A gente vem trabalhando com a ideia de uma proposição cosmopolítica. Então, essa é a nossa metafísica subjacente. Eu reconheço que existem diferentes formas de existir no mundo, diferentes formas de conhecer o mundo, mas eu ainda quero escapar do relativismo. Eu ainda quero defender a importância de ensinar ciências, ou pelo menos sobre a ciência, e eu quero tentar entender como que isso pode ser utilizado para resolver conflitos sociocientíficos. Como que eu consigo construir uma educação em ciências potente o suficiente para que seja justa socialmente, justa cognitivamente, no sentido de reconhecer outras formas de conhecer o mundo, mas que seja capaz de viabilizar esses cidadãos saírem de uma possível controvérsia social, como foi na pandemia, como parece ser no caso das mutações climáticas. Como é que eu formo essas pessoas para se posicionarem, para agirem politicamente e poderem escapar disso? Eu vou mostrar aqui, eu não lembro se eu botei o conjunto de. Acho que eu tinha botado só no início, né? Não botei aqui de novo. Tá. Depois eu mostro a lista ali de novo. É, eu vou mostrar para vocês uma sequência de trabalhos que a gente vem fazendo. E são trabalhos muito pontuais, muito modestos, como eu falei, do ponto de vista do escopo. Mas o nosso objetivo é avançar metodologicamente, usando a cosmopolítica, e tentar ver como que eu posso produzir conhecimento nesse sentido. Eu quero tentar entender como que meus alunos vão aprender. Vamos supor, pegar um caso bem, deixar bem claro. Será que se o cara souber mais termodinâmica, ele se posiciona melhor frente às mutações climáticas? Uma possibilidade até foi levantada, né, na dissertação, quanto mais conhecimento o cara tem, mais ele vai se resolver com relação a um certo conflito. Será que é isso mesmo que acontece ou não? Aumentar o conhecimento conceitual ajuda a resolver uma crise social sobre um determinado problema ou não? Se não ajuda, o que vai ajudar? Onde para? Né? Até onde aquilo ajuda, até onde não ajuda mais? Então, a gente está investigando coisas que são muito, talvez, assim, pequenas, mas a ideia é tentar construir, né, uma base que nos projete para algo maior no futuro. Tá? Os principais textos onde estão a defesa disso foi um texto com a professora Andréa Guerra, e aí o texto é Superando o Narciso, História das Ciências para Adiar o Fim do Mundo. E a ideia é justamente, né, como é que eu uso história da ciência para criar esse cenário cosmopolítico. E a gente escreveu, o nosso PPG, ele lança um livro por ano com as pesquisas do PPG, e a gente escreveu em direção a uma pedagogia cosmopolítica, história e filosofia no ensino de ciências para reviver no antropoceno. A gente faz essa defesa, assim, as linhas gerais, tudo teórico nesses dois artigos, mas o que eu quero mostrar é como que a gente está tentando agora avançar na empiria, porque o que me incomoda, me angustia, melhor dizendo, isso tudo é discussão teórica, né? Daí funciona, como é que eu faço isso e funciona, não funciona, né? Isso é outro problema. E aí, quando eu digo que eu quero ir para a empiria, é por um motivo específico. A gente publicou uma revisão de literatura sobre história e filosofia da ciência, e o principal resultado sobre a área de história e filosofia da ciência no ensino de física é que você não tem trabalhos empíricos. Todo mundo defende usar episódios históricos, os alunos vão aprender mais, vai motivar. Quais resultados a gente tem? Tem a proposta. E aí o pessoal faz uma pesquisa histórica muito profunda, robusta. Tá, mas a gente é da área de ensino. Né? E eu levo para a sala de aula. O que que acontece? Tá. Uma coisa que me angustia. Será que quando eu trago uma discussão super complexa, política, isso toca o aluno? Será que ele é permeável a essa discussão? Ou talvez não muda nada na vida. Como é que eu crio metodologias de pesquisa que me ajudem a investigar
aprendizado agora num sentido mais amplo. Aprendizado não só mais como acertar uma resposta de marcar o item, mas realmente vai fazer a reflexão ou o discurso desse sujeito mudar ou até a ação política dele mudar. E aí, um parêntese que é bem importante, o projeto Harvard, ele promoveu um estudo em grande escala nos Estados Unidos e mostrou que história da ciência não melhora aprendizado conceitual. O principal resultado empírico nos mostra que não piora, não é pior, mas também não é melhor. É, pelo menos isso, né? Só que aí você fica. Eu acho uma coisa muito estranha. A gente tem uma área gigantesca no mundo que defende que ensinar a história da ciência ajuda. E a gente não tem dados que tentem isso. E então, uma preocupação minha é como que a gente gera dados. E, claro, o projeto Harvard, anos 80. O que eles estavam dizendo por aprender ciência ou não aprender? Não é a mesma coisa que a gente está pensando. Então, a gente está investigando agora, é isso, assim, como que eu vou criando evidências de forma muito modesta, tá? Não é nada grandioso, mas a gente está tentando criar uma base sólida para discutir aprendizado, tanto no sentido conceitual quanto no sentido político. Tá? E aí eu vou mostrar as nossas tentativas. Gostaria de ouvir vocês, o que, que vocês pensam sobre isso. Tá? Então, ponderações. Né? Na área de História e Filosofia, faz poucos trabalhos empíricos, o foco tem sido só na História e Filosofia. O pessoal faz uma pesquisa histórica muito boa, mas não pesquisa a sala de aula. E aí o problema é esse, o que estamos pesquisando sobre os processos de ensino e aprendizagem. Tá? E aí, de novo, por isso que eu quis trazer aqueles artigos lá no início, que é, eu venho de uma tradição de ensino e aprendizagem muito tradicional, mas passando agora por tudo isso, a ideia é, eu ainda quero saber sobre ensino e aprendizagem, mas agora nessa nova perspectiva. E aí, os resultados tradicionais mostram que não melhora o aprendizado de física. Tá? Não, o cara não vai melhor no Enem se eu ensinar a história da ciência, pelo que dizem as pesquisas. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, como é que eu avalio tudo isso? Então, eu vou mostrar alguns estudos, e aí, só para mostrar a lógica por trás. Eu vou mostrar coisas muito específicas, tá? E são recortes propositais, porque eu quero testar a teoria e a metodologia, onde eu quero fazer estudos de inspiração etnográfica e eu vou politizar a ciência nessas unidades. E eu quero tentar entender o que, que acontece com os alunos. E como que eu avalio o que acontece. Essa é a minha preocupação maior. E por isso é um recorte muito singelo, porque eu quero tentar testar a própria metodologia. Depois eu quero pensar em como criar subsídios para politizar o conteúdo. Uma coisa é eu dizer, a ciência não é neutra. O Latour e outros autores vão dizer uma coisa ainda mais profunda. O conhecimento não é neutro. O próprio conceito não é neutro. Tá? Tem compromissos políticos. Como é que eu revelo isso? Então, isso é um outro estudo que eu vou mostrar. E, por fim, eu vou terminar onde a gente está hoje, que é nossos avanços teóricos. De certa forma, eu já comentei, né? A gente está no ponto de olhar e dizer, ok, eu parti do Latour, mas eu estou no Sul, e tem suas ontologias próprias. Como é que eu reconheço essa ontologia e falo de ciência a partir desse local? Né? E aí a gente está engatinhando nisso, mas queria mostrar também. Tá? Então, muito rapidamente, eu não sei, já é quase 5 horas, tenho mais uns... Tem, tá. Então, vou mostrar como é que a gente tem avançado nisso, e aí a gente pode conversar, ver o que pensar em possibilidades. O primeiro estudo, gente, vou ter 2 estudos ali de inspiração etnográfico. O ponto é esse, ó, como eu investigo se os alunos se apropriam ou não de uma determinada discussão? Como eu crio subsídios empíricos que indiquem aprendizagem de física e de concepção de ciência mais ampla? Então, o ponto é esse, como é que eu vou avaliar, como é que eu vou agora usar esse meu referencial teórico, vou usar minhas metodologias de pesquisa e vou começar a criar um estilo de pesquisa que me dê subsídios para pensar essas coisas. E eu quero, ao mesmo tempo, poder olhar aprendizagem de conceitos, eu quero poder olhar sobre como eles pensam a ciência e como eles pensam a relação ciência-política. Eu quero ir avançando aos poucos nesse processo. Ao mesmo tempo, eu quero dar uma aula de física, e aí isso é uma questão contextual, né? Eu sou professor na licenciatura em física em disciplinas de física. E como é que eu dou, então, uma aula de física que politiza a ciência e o conhecimento? E ensino física junto. E a minha cadeira é uma cadeira de física. Como é que eu faço todas essas coisas na licenciatura? Tá? Então, isso é o pano de fundo do que a gente tem feito.
Primeiro estudo que eu queria mostrar, ele foi publicado na IENSE, Investigação e Ensino de Ciência, formar professores de ciências na era da pós-verdade, o papel do diálogo como principal mediador do processo pedagógico. E ele foi um estudo, dá o contexto para vocês. Na licenciatura em Física, no primeiro semestre, a gente tem uma disciplina chamada Introdução à Física. Essa é uma disciplina, hoje no nosso currículo, o aluno faz cálculo 1 e faz Introdução à Física. E ele só vai fazer Física 1 no segundo semestre. Então, a ideia dessa disciplina, primeiro, o aluno vai se preocupar com cálculo, porque depois vai dar subsídios para Física 1. Alguém aqui é da Física? Sim. Então, a ideia é fazer com que o cara, né, possa ir para Física 1 já mais preparado. Ao mesmo tempo, existe um grupo muito forte dentro do Instituto de Física que estuda evasão. E a partir das teorias da evasão, existem certos construtos que são preditivos de permanência. Senso de identidade, visão de currículo, sentimento de integração com o grupo. Então, essa disciplina foi construída para fomentar essas ideias. Então, a gente trabalha com trabalhos com pesquisa aberta, com os alunos trabalhando de forma coletiva. A todo momento, são unidades pequenas que o foco não é aprendizado em si. Não estou tão preocupado se o cara vai resolver uma equação correta, mas já dar uma visão de currículo, né? Então, no sentido, olha, isso aqui, vocês, mecânica quântica, lá no quinto semestre vocês vão estar vendo tal coisa. Para ele ter perspectiva, né, de para onde está indo. O foco da disciplina é esse. Ao mesmo tempo, a ideia é você já introduzir alguns conceitos de física que vão ser úteis nos próximos semestres. Então, você quer combater a evasão, mas você quer, dentro do possível, não é a preocupação principal, mas dentro do possível, você já vai introduzindo conceitos que vão ser importantes em Física 1. Como é que eu sempre começo essa disciplina? A primeira unidade didática, eu discuto movimentos negacionistas da ciência. E o movimento que eu uso como exemplo é terraplanismo. Oi? Já começa bem. É uma disciplina muito legal, muito legal. Ela é muito legal porque você permite que os alunos debatam, pensem, né? A gente não tem um compromisso com o conteúdo de forma tão rigorosa, mas a ideia é ao mesmo tempo, porque para discutir modelo do planeta Terra, eu preciso discutir geometria, eu preciso discutir alguns dados observacionais. Então, eu começo a introduzir já questões que vão ser importantes depois de decomposição de vetores. Então, tem um conteúdo epistêmico que vai estar na base da discussão da controvérsia, mas, ao mesmo tempo, eu quero entender por que essa controvérsia social existe. Porque tem gente nas redes sociais, em 2025, dizendo que a Terra é plana. Então, a ideia não é só dar o conteúdo, mas é discutir por que isso está acontecendo. E aí, a gente discute, né? Por que há movimentos terraplanistas. Falo de trigonometria, falo de astronomia de posição, discute um monte de coisa, né, de astronomia básica, discute os movimentos negacionistas. Eu passo, e aí são desde aula expositiva, trabalhos em grupo, passo vídeos, né, de debate entre cientistas e terraplanistas e culmina num júri simulado. Tem um júri simulado, metade da turma defende terra plana, metade terra globo. Acabou o processo, a gente faz uma discussão final sobre negacionismo científico. E aí, né, o meu trabalho ali é o que eu estou tentando entender, né? Como é que eles veem esse processo político como um todo? E eu só faço perguntas, eu nunca imponho uma visão. Né? Eu mostrei, óbvio, que tem a minha visão por trás, porque eu construí a unidade, mas no final eu só vou interrogando eles. O que eu quero mostrar para vocês, para mostrar como que a gente tem engatinhado? Primeiro ponto, né? O que a gente faz? Faz um estudo etnográfico ao longo de todo o processo. Nesse estudo específico, a gente pegou o conceito de mediação do Latour. O Latour define vários tipos de mediação. Então, a gente analisou o processo como um todo e reconheceu quais mediações existem para tentar entender justamente, né, dentro de uma aula de ciências, quais mediações são predominantes, quais mediações são responsáveis por quais processos. Essa era a ideia. E começamos muito vagarosamente a fazer análise de redes semânticas mobilizadas pelos alunos. Porque eu quero criar métodos para investigar aprendizado fugindo da teoria tradicional. Então, eu comecei a trabalhar com teoria de redes a partir do Latour. E aí, só para dar um exemplo, isso aqui, gente, é a rede formada pelas respostas a atividades dos alunos sobre o modelo da Terra enquanto globo. Essa rede, gente, como é que ela é formada? Você leva isso para um software
e você vai descrever quais são os actantes, né, quais são os conceitos, que são os polos, mas vocês botam quais conceitos estão ligados a quais. Então, por exemplo, a Terra é plana porque o horizonte é plano. Então, você vai associar Terra plana com horizonte plano. Você diz os actantes e você diz as relações, quem está relacionado com quem. E você vai contabilizando. Ou você faz isso manualmente, ou você joga para um software que faz essa extração para vocês. Então aqui o que você tem é, quanto maior for o nó, mais vezes apareceu aquele conceito, e quanto mais próximos tiverem os nós, mais relacionados eles estão. Isso o próprio software faz para você. Isso aqui é a rede do início da atividade. Passada a atividade sobre a Terra globo e Terra plana, essa passa a ser a rede dos discursos sobre eles. Você pode fazer uma primeira análise visual, que já diz muita coisa, e muitos vão dizer a análise visual é o mais importante, mas você pode ir ainda mais além, e aí pensando de forma bem laturiana, né, a ideia é você ter uma rede de referências, né, você vai elaborando o seu dado, você pode fazer análise estatística e ver se tem diferença estrutural entre a primeira rede e a segunda. E tem vários parâmetros que a gente pode explorar. O número de nós, a dimensão, o diâmetro da rede, que é a distância entre os nós mais distantes. A gente pode ver o grau médio dos nós, o grau é quantas conexões ele tem. Em média, aumentou ou diminuiu. E eu posso tirar parâmetros estruturais e mostrar que, de forma estatisticamente verificável, a segunda rede é mais complexa do que a primeira. Ela é maior, é mais extensa, tem maior grau, maior número de nós, maior número de relações. As relações estão mais bem distribuídas, você pode calcular a entropia da rede. Então você começa a tirar parâmetros estruturais, que a olho nu nos dados é muito difícil de analisar, e você começa a ter indícios de que houve um processo de transformação conceitual. Esse é o objetivo. A gente ainda está entendendo como fazer isso, tá? Mas a gente fez nesse primeiro estudo. Só que, claro, isso não substitui a análise qualitativa. Eu também preciso entender, tá, o que deu certo nisso tudo, o que não deu. Tá? Então, desse trabalho, né, a gente mostra que essa unidade complexificou a rede semântica, mas tem um outro ponto que é super interessante, que ficou ruim de colocar aqui e mostrar, depois quem tiver curiosidade pode olhar os dados. Quando acabou toda a atividade, depois de tudo explicado, tudo discutido, e eu fiz a primeira pergunta, tá, pessoal, o que vocês acharam? Não apareceu nada sobre política. Nada. Nada, 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 nada. Como se não tivesse tido as aulas. Esse é o primeiro resultado. Fizemos tudo aquilo, responderam, fizeram, viram um filme, discutiram, júri. Acabou, e aí? Foi como se não tivesse feito. Eu não falei nada. Comecei a perguntar. Tá, mas o que que... Comecei, não está no artigo narrado, né? Comecei a fazer perguntas. Perguntas, perguntas. E aí vem o segundo dado interessante. Ao fazer perguntas, os argumentos que eles passaram a utilizar não eram os argumentos que eles trouxeram espontaneamente, mas também não eram os meus argumentos. Eles conheciam outras coisas, começaram a trazer exemplos da época do nazismo, de outras questões que sozinhos eles não tinham mobilizado, mas que frente às perguntas eles começaram a conectar e a fazer. Tem algo muito parecido na teoria vigotskiana, né, na ideia de parceiro mais capaz e menos capaz. Às vezes o parceiro mais capaz responde melhor quando o outro começa a fazer perguntas. O cara que não sabe pergunta e o outro vai elaborando o seu argumento e aquilo se complexifica. E aí vejam que interessante, tem um outro resultado que é qualitativo, não surge da rede, que é a exposição não produziu mudança espontânea, mas uma série de perguntas faz com que os alunos excedam o conteúdo da própria aula e comecem a fazer conexões para além das. Isso na mediação do Latour é um tipo de mediação chamado translação ou tradução, onde você começa a ter uma espécie de flutuação. Eu queria que ele respondesse o que eu disse. Olha, eu disse tal coisa, né? Vou tentar fazer eles lembrarem. Mas surgiu uma outra discussão. Nem eu nem conhecia aquela discussão que eles trouxeram. Então, existe um poder da pergunta, e aí a gente, né, retoma as discussões freirianas, que tem um papel talvez mais fundamental do que a própria. Então, por um lado, nesse artigo a gente conclui que o trabalho permitiu um ganho de complexificação conceitual por parâmetros estruturais de rede, e ao mesmo tempo
a pergunta como algo mais fundamental do que a própria. E aí, de novo, pegando, né, dentro da nossa filosofia que a gente vem discutindo, a importância de um ensino aberto, inacabado. O objetivo aqui é, eu vou ter a minha exposição, eu vou contribuir com eu dei aula de trigonometria, eu dei discussões, eu guiei todo o debate. Mas fazer perguntas pode ter um potencial didático ainda mais profundo. Então, isso é algo que também casa, né, com esse ideal freiriano e do próprio Latour. A cosmopolítica, ela só pode existir, um processo, se eu vou para ela disposto a construir um mundo que eu não construí sozinho. Porque senão eu estou só impondo o meu mundo para os outros. Eu posso ter o meu mundo, eu já tenho, eu já sei, eu acredito em vacina, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas quando eu encontrar vocês, tem que surgir uma coisa nova, que não é só o meu mundo e não é só o mundo de vocês, um outro mundo vai surgir. E aí a pergunta, isso nos serve como uma orientação didática, né? Não esquecer que no fim a pergunta talvez seja o grande guia. Eu vou escolher quais perguntas fazer, mas vai surgir uma coisa nova no final dessa unidade. Então a gente também está isso orienta a pedagogia cosmopolítica como uma pedagogia da pergunta, né, que o Freire já defendia também. Tá? E a ideia aqui é criar subsídios empíricos. Tem sido a nossa defesa. Tá? Então, basicamente, a exposição leva no máximo a uma reprodução, mas a pergunta tem levado a esse tipo de mediação que o Latour chama de tradução. Né? Em inglês é translation, daí pode ser translado ou tradução. Tá? É uma flutuação de agências. Tá? E aí o ponto, né, retoma uma coisa que não é nova, mas reforça, né, corrobora a ideia de que o professor vai ser esse guia, o ponto de partida para promover essa tradução. E a aula vai criar algo novo. Eu também vou aprender com os exemplos que os alunos trouxeram. Né? Vai surgir uma nova concepção que excede a minha própria. Então, isso eu acho que é um resultado bacana que orienta a nossa proposta cosmopolítica. Então, esse é o nosso primeiro estudo. Né? Começar a engatinhar com o estudo de redes, como que eu avalio o aprendizado e como que eu penso sobre o meu próprio processo didático. Estudo 2, né, então já partindo para um avanço em relação a esse primeiro, eu quero politizar a ciência, tá? Então também foi com uma turma de introdução à física, não foi com a mesma turma. Esse trabalho não está publicado, tá? Mas eu acho que tem coisas bem legais para mostrar. E o ponto é esse, eu quero politizar a ciência. E eu volto, quais são as minhas angústias? Como eu faço isso? E mais, que resultado isso causa? Será que os alunos são permeáveis a essa discussão ou não são? Que nem aconteceu ali no primeiro caso. A gente fez todo o trabalho. No final eu perguntei, o que que vocês aprenderam? Ah, eu aprendi que o seno é isso, o cosseno é aquilo. Ninguém falou de negacionismo científico. Então a dúvida é, eu faço uma determinada intervenção, quanto que isso impacta e como que eu avalio esse impacto a partir dessa perspectiva do Bruno Latour? Tá? Então olha o que a gente fez. Foi para uma outra turma de introdução à física, foi outro semestre, mesma disciplina, e eu queria discutir como a ciência e a política se atravessam. O objetivo final é mostrar que elas são indissociáveis. Fazer ciência passa por fazer política, e hoje os problemas políticos são atravessados pela ciência. Essa era a mensagem. Para isso, a gente fez um trabalho com o filme Não Olhe para Cima, da Netflix, né, do asteroide. E aí, basicamente, os alunos tinham um questionário inicial sobre ciência e política, assistiam o filme ao assistir o filme tinha um roteiro detalhado para obrigar o aluno a assistir o filme inteiro, prestar atenção. Depois ele respondia, depois tinha o diálogo, né, a gente fazia uma roda de conversa, exposição, dialogava. No final ele respondia um questionário semelhante ao primeiro. E aí a gente, de novo, um estudo de inspiração etnográfica, mapeamos todo o processo. E, de novo, é um recorte muito simplista, né? Uma unidade. Mas o que eu quero focar aqui não é na unidade em si, eu quero testar, né, como que eu faço isso depois em coisas maiores. E aí, como é que eu analiso se os alunos são permeáveis a isso ou não, como que isso afeta eles. E, de novo, eu quero integrar estudo computacional com estudo qualitativo. Tá? Então, ele foi um estudo de caráter etnográfico com uso de redes semânticas. Os alunos são permeáveis a essa discussão, muda o discurso deles e, mais importante, quais pontos de resistência? Tem uma outra pergunta fundamental. Alguma coisa vai mudar, né? Então, assim, ok, vai ter uma unidade, eu espero que mude, vai ter uma mudança, né? Obviamente. Mas e o que não muda? Para nós é tão importante quanto. Porque, às vezes, na pesquisa a gente tem esse viés. Eu quero que a coisa funcione, eu vou narrar tudo que muda. Mas o que resiste, né? O que eu não consigo fazer no processo cosmopolítico? E aí começar a ter um inventário dessas dificuldades também é o que pode me dar caminho para o que fazer adiante. Tá? Isso aqui, gente, o que eu fiz?
A gente pegou os questionários iniciais, perguntava várias coisas. O que é ciência? O que é política? Como ciência relaciona com política? A ciência precisa? É positivo que a ciência e política se misturem? É melhor que não se misture? É uma sequência de perguntas. Pegamos as respostas de todos os alunos, eu criei um texto único, um arquivo com texto único, e joguei para um software que faz aquela extração. Pega quais são os substantivos, se eles estão na mesma frase, ele conecta e ele gera uma rede. Quanto maior o termo, maior o grau. Aqui eu ordenei por grau. Mais frequência de relações. E quanto mais próximo, mais relações existem. No questionário inicial, existe um polo único. Ciência. Eu fiz as perguntas e tudo girava em torno da ciência. Aí você tem várias coisas. O político aqui, ó, decisão, pesquisa, sociedade, aprendizado. Não tinha nenhuma relação aqui. Tudo orbitava em torno da ciência. Passei por todo o processo. Assisti o filme, fizemos as discussões e tal. Fiz a mesma coisa. Peguei o questionário final, joguei para um texto, joguei para o software. Esse passou a ser análise de rede do texto final. Contando na ponta do lápis, o termo político passou a ser até mais frequente do que o termo ciência. E agora a relação principal desse texto como um todo é essa combinação ciência-política. Quanto mais grossa a linha, mais conexões existem. Então, aquela angústia que eu tive no primeiro caso, será que os alunos são permeáveis? Nessa proposta, claramente, alguma coisa mudou. E eu posso mostrar, isso fica evidente, né? Você tem aqui, e aí coisas interessantes, né? Que depois tem que olhar qualitativamente, né? Sociedade está conectada à ciência, daí político está associado ao humano, ao crítico, e aí a ideia é, como que está essa relação? Ainda pode ser uma relação problemática, né? A rede não diz isso é análise qualitativa. Mas eu tenho dados agora para dizer, há uma mudança estrutural no discurso dessa turma. Para poder entender o que houve de mudança além disso, eu preciso ir para análise qualitativa. E aí vem algumas coisas interessantes, tá? Persiste a ideia de que a política usa a ciência. Eles não simetrizam isso. Os alunos não passam depois dessa unidade de a política usa a ciência e a ciência usa a política. Essa contrapartida não existiu. Então isso mostra, eles passaram a enxergar mais relações, mas a simetrização não aconteceu. Extremamente importante para nós. Segundo, a ciência precisa, isso aqui foi o reconhecimento deles, a ciência precisa do investimento social e político. Essa era a única dependência, mas não como uma prática política. E mais ainda, não aparece a ciência como uma prática política que incorpora valores. O conteúdo em si continua neutro para eles, depois desse trabalho. Eles reconhecem algumas relações, mas o conteúdo em si é neutro. E isso eu diria que é o mais difícil de ser feito. Como que eu mostro que termodinâmica tem valores políticos? Não é fácil. E aí, é isso que a gente está tentando imaginar, vem para um próximo passo. Eu preciso politizar os conteúdos. Eu preciso pensar, como que quando eu dou uma aula de termodinâmica, que é a outra disciplina que eu ministro, como é que eu mostro que isso é uma prática política, evidentemente? Tá? E aí vai para o terceiro, isso aqui eu vou mostrar bem rapidinho, né? Não tem muito assim o que mostrar. A gente vem com uma frente de politização dos conteúdos. E aí é um trabalho histórico, mais, né, documental, dentro daí dessa perspectiva. Eu quero explicitamente fazer uma história da ciência que traga à tona os aspectos políticos. Eu posso fazer uma história da ciência? Não traga. Eu olho só para a parte conceitual. E tem seu valor também. Mas aqui eu quero explicitar essa relação. Então, só para mostrar o que a gente vem fazendo, o Fernando Tagawa, ele defendeu o mestrado, o ecossistema quântico dos Estados Unidos, uma investigação a partir dos estudos da ciência e tecnologia. A gente acha, né, quando é aluno de física, pelo menos eu achava, né? Basta tu ter uma boa ideia e a ciência se consolida, né? Tive uma ideia genial, escrevi um artigo, aquilo é publicado e virou um fato. Quando você vai ver, tá, como é que os Estados Unidos botou de pé todo o programa de estudos e desenvolvimento de ciência e tecnologia quântica? E você tem uma lei federal assinada pelo Donald Trump de promoção de ciência e tecnologia quântica. E você tem décadas de documentos do governo americano para fomentar um ecossistema quântico, envolvendo o próprio governo, o setor privado e as universidades. Não é dado. A quântica não surge, né, iluminando o mundo. Tem esforço político, tem esforço econômico. Daí eu consigo fazer mecânica quântica. E aí a gente fez um estudo dos documentos, e a gente está agora em processo de passar isso para análise de redes também.
E aí a gente vê uma mudança dos próprios documentos. Tá? Então, por exemplo, aqui, bem no meio, não dá para ler, mas aqui no meio é o quantum. Os primeiros documentos dos Estados Unidos, tudo girava em torno do quantum. Tudo, era uma coisa ainda desorganizada. Conforme o último documento, você começa a ter já estrutura, departamentos responsáveis pelo financiamento, pela articulação política, você começa a ter uma estratégia mapeada. E aí também você pode ver, isso aqui sim, né, seria bem um estudo ator-rede, quais atores, quais instituições são necessárias para que estabilize um ecossistema quântico. O tema quântico nos Estados Unidos, a IBM está produzindo hoje computador quântico, não é de graça. Tem décadas aí de trabalho para que isso aconteça. Então, você trazer exemplos para a sala de aula, a ideia é que depois isso sirva de subsídios, para que quando eu possa ensinar uma mecânica quântica, eu também possa ter um episódio, uma história, que mostre o esforço político, econômico, para que isso possa se desenvolver. Às vezes a gente fala de quântica e fala só da época da Guerra Fria, né? Mas você tem hoje política acontecendo para que mecânica quântica se desenvolva. Então, essa é uma outra frente que a gente vem trabalhando. E aí, já indo para o finalmente, gente, já terminando. Quarto e penúltimo estudo, né? Não tem saída fácil, foi na RBPEC, tensão entre autonomia epistêmica e confiança na ciência. Como tensão entre autonomia epistêmica e confiança na ciência como caminho para a educação em ciências contemporâneas. Então, ele agora esse artigo, essa pesquisa, foi na disciplina de termodinâmica, tá? Uma disciplina já de quinto, sexto semestre, e a gente mostrou os documentários Uma Verdade Inconveniente e A Farsa do Aquecimento Global, que vão mostrar argumentos a favor e contra o aquecimento global antropogênico. E aí a gente fez aula sobre os aspectos políticos e científicos, questões econômicas por trás, tensões e políticas por trás, fez um júri simulado e uma discussão final. De novo, um estudo aqui só de inspiração etnográfica, a gente não usou redes, mas o ponto é aquela pergunta que eu falei para vocês no início. Saber conteúdo de ciência ajuda a resolver o problema? Então, se eu ensinar uma super termodinâmica, esse cara vai conseguir se posicionar? Isso é suficiente? Né? Essa era a pergunta. E aí, de novo, eu trouxe de forma muito sucinta, quem tiver depois tem lá no artigo os detalhes disso, né? Mas o grande ponto que a gente chega é o seguinte, ó. Por um lado, os conteúdos são fundamentais para ganhar o debate, era um júri simulado. E, de fato, você entender certos mecanismos da termodinâmica, ter pelo menos algumas noções gerais, te permite avançar num primeiro nível do debate. Se eu souber argumentos científicos e consolidados, uma pessoa que não saiba, provavelmente eu convenço vocês e eles não. Mas o debate é tão técnico e tão avançado, se os dois forem muito bons estudiosos, a gente não consegue resolver o dilema no nível educação. Ou você tem que ser um super especialista, ou você tem que confiar. E como os nossos problemas políticos são de diversas áreas, é impensável que a gente vai ser especialista em todas as áreas. Então, a gente usou isso como um exemplo de estudo para mostrar o ensino conceitual ajuda, ainda é importante em algum nível, mas ele não fecha a discussão. E aí, se eu tento resolver pós-verdade só com ensino de ciências no sentido estrito, eu não vou resolver o problema. Posso perder o debate. Tem muita gente muito boa no lado do terraplanismo, por exemplo, e é fácil de perder o debate para eles. Então, até certo ponto, isso vai me ajudar. Então, eu não vou jogar fora ainda o ensino conceitual, porque num primeiro nível isso já resolve 80% dos problemas. Mas chega uma parte do problema que não resolve. E aí o ponto é, eu preciso reconhecer em quem confiar. Um ponto que a gente ainda não atacou. Outros pesquisadores do mundo, né, estão olhando para isso, né, e do Brasil também. Enfim, né, dessa ideia de como que eu descubro quem eu confio e quem eu não confio. Como é que eu decido em quem eu vou entregar esse poder decisório. Então, isso é um ponto importante para a gente olhar também. O ensino de ciências e conceitos é importante, mas ele esbarra aí nas suas limitações no debate público. E, por fim, né, para finalizar, quando eu tiver um conflito, né, cheguei lá num ponto, aquecimento global, e aí eu olho especialistas, os dois documentários são convincentes, aqueles que eu comentei. Tu vê a farsa do aquecimento global, sai convencido de que não existe aquecimento global. Como é que eu resolvo quando tem conflito? Como é que eu escapo do relativismo e, sem ser um especialista, eu tomo uma decisão de que lado ficar? E aí esse é o ponto em que a gente está hoje, de partindo da cosmopolítica, partir de uma visão de mundo local, pensar a partir de conceitos e autores locais.
Nesse trabalho, só para mencionar, eu fiz com a professora Isabel Martins, da UFRJ, e ele é um capítulo do livro daquele livro do Cristiano, de turno sociopolítico. Então, Exu e Einstein dançando ao redor de uma fogueira, em direção a uma educação científica cosmopolítica. E aí a gente parte da pedagogia das encruzilhadas, do Rufino, a gente parte da cosmopolítica, e eu reconheço, existem diferentes ontologias. Eu posso partir da modernista, eu posso partir de outra. Eu vou partir da cosmologia das encruzilhadas. E aí eu vou usar os conceitos que vêm desse coletivo para olhar para a ciência. E aqui a gente defende, né, porque o Rufino vai apresentar o Exu como um princípio vital, e aí a gente defende essa existência de um princípio da vida. Aquilo que preserva a vida e que é contra a matança ou a morte é o resultado que eu vou escolher no final. Então, quando eu tiver um dilema entre tomo vacina ou não tomo vacina, talvez a parte conceitual chegue num limite, eu não sei mais decidir. Mas qual que é aquele que parece preservar a vida? Qual que aponta para uma preservação da vida? Quando eu estou nas mutações climáticas, mas é só uma teoria. Mas aí existe um princípio, né, que é associado a esse, que é o princípio da precaução. Qual que eu uso e que tem maior potencial de defender a vida? Então, esse seria o que a gente chamou de princípio de Exu. Né? Então, a ideia é fazer um exercício de mudança de nomenclatura, de conceitos, tipo, tentar pensar numa outra cosmovisão e olhar para a ciência e para a educação em si. De novo, um exercício tímido ainda. E aí eu acho que a gente está no ponto agora de chegar no que vocês vêm fazendo aqui, que é como é que eu vou para um outro coletivo de fato, né? E aí eu nem, não botei aqui, né? Mas eu tenho entrevistado os mestres de cultura popular, vou para esse coletivo, entendo como a educação funciona, e aí eu tiro esses conceitos da própria realidade desse coletivo. E a partir daí eu penso a ciência e penso a educação em ciência. E aí é um esforço super radicalmente decolonial, que é ignorar o próprio, ou se afastar do próprio referencial teórico e entender os elementos dessa cultura como conceitos. Levar a sério os conceitos dessa cultura como conceitos. E olhar para a realidade a partir deles. Nesse momento de entender como fazer isso, não sabemos também. E aí vai de novo exigir um esforço etnográfico de ir para isso. Concluindo, gente, então a gente está tentando construir, né, isso que eu tentei mostrar para vocês, um processo em aberto, em evolução, né, que vem ainda com muitos conflitos internos. Os passos têm sido frutos de uma construção coletiva. A gente tem forçado muito essa ideia de subsídios empíricos, né, de olhar e ir para a sala de aula, ir para os coletivos e registrar dados para além da nossa. E aí o ponto que a gente está agora é avançar para a escola da educação básica e para espaços não formais. Muito ainda está dentro do que eu fiz ali empiricamente da licenciatura, que era o contexto mais próximo, mas agora eu acho que chegou no ponto de extrapolar para esses outros. E aí, de forma bem ambiciosa, né, a gente espera contribuir, né, essa é a ideia, no fim, o compromisso político final é pensar na regeneração do mundo. Como é que eu crio uma educação em ciência comprometida com a regeneração? Onde a gente quer chegar. É, fazer um convite, né, para quem não conhece, eu também tenho uma vida de Instagrammer, né, de divulgador científico. Logo depois da pandemia, eu me arrisquei a começar a fazer divulgação científica. Falo principalmente de física, de mecânica quântica, mas a minha ideia é como que a gente criava um perfil na época que pudesse falar de ciência, né, e conseguisse atrair as pessoas de alguma forma, falar de física, tentar fazer um contraponto às narrativas, né, que circulavam pela internet. Então fica o convite para quem conhecer o trabalho. Obrigado, gente. Valeu. Sim, aí sim. É, ai, vamos pe- parar para pensar nesse turbilhão de ideias sensacional, né? Eu acho que a gente não poderia ter chamado. Claro que tem pessoas muito boas, mas para fechar toda a discussão que a gente trouxe durante os seminários, pensando no ensino de ciências de várias perspectivas, dessa perspectiva mais moderna, falando de Bruno Latour, né, uma desconstrução
Mas eu vejo, Natan, que a gente continua fazendo mais do mesmo e piorando cada vez mais. Perdão pelo desabafo, mas parece que a gente não se atreve a pensar fora, né? É como você falou, valorizar, e você falou uma coisa que eu até anotei aqui, levar a sério outras epistemologias, né? Outros seres humanos, outras construções teóricas. Eu acho que isso é super importante para cada um de nós pensar no projeto, pensar na proposta. O que estou pensando? O que eu quero fazer? Eh, e a tua última ideia, né? Que saiu daqui, mas era melhorar, renejar. E essa palavra é legal, né? É regenerar, porque não é mudar, jogar fora, vamos fazer outro. Temos esse ensino, esse programa de pós, perdão, coordenadora, mas e aí a ideia é, bom, o que podemos fazer para regenerar, né? Para pensar um pouco mais, ser mais criativos, ser mais ousados, ser mais generosos, compartilhar ideias, se atrever a pisar em outros campos, não só epistêmicos, né? Ontológicos, e aí, claro, Bruno Latour ajuda muito. Eu só queria te agradecer muito. Vou passar a palavra para as perguntas, para os comentários, porque eu acho que foi muito interessante. Ótimo que tem bastante gente hoje. Então, fique à vontade para comentar, elogiar, fazer perguntas. Fernando. Ô, Ursa, legal demais. Acho que principalmente a parte de redes, assim, esse empirismo me pega muito também quando a gente vai discutir toda essa perspectiva política, né? Acho que a gente tem uma COP30 aí que era para ser chamada de COP da implementação. A gente está há 30 anos discutindo política que nunca se implementa, não tem resultado de nada para a gente olhar, né? Acho que minha pergunta, provocação, vai um pouco para o campo talvez filosófico, metafísico, quando você traz da parte da cultura popular mesmo, né? Eu acho que a gente, enquanto uma sociedade neoliberal, antes de tudo isso, antes de olhar para conteúdo, antes de olhar para a formação política da ciência, a gente é uma sociedade de premissa, de cara, que é uma sociedade para se individualizar, né? A nossa política pública de educação, ela é neoliberal, né? A gente mora num país em que a gente trocou Paulo Freire por Paulo Leman, né? Desde aí dos anos 2000. E essa própria premissa ela é carregada do tecnicismo, ela é carregada do individualismo, de uma corrida, e que nessa corrida, tudo isso, toda essa parte política, histórica, ela parece fazer sentido porque o que está do lado não me importa, o que importa sou eu só. E quando a gente pisa num quilombo, quando a gente vai conversar com um mestre do maracatu, o que importa é a comunidade, o que importa é eu construir meu tambor para os meus tocarem, o que importa para Mãe Bete de Oxum ela fazer o coco de umbigado e as pessoas dançarem. O que importa é o outro, não importa somente eu, né? Acho que a provocação que eu deixo é como que a gente supera essas contradições quando a gente choca essas cosmos políticas, né? A gente é formado numa sociedade em que a gente corre constantemente, né? E a gente tem dados para isso. A gente é uma sociedade que adoece, né? Taxas de depressão, ansiedade, para além de Foucault, né? Que um sistema escraviza a gente. Hoje no neoliberalismo a gente mesmo se escraviza, a gente mesmo se cobra de uma produtividade que é insana e ninguém alcança, né? Então, como que a gente supera essas contradições quando a gente se choca com um mestre tamborzeiro que a perspectiva de vida ela está em outro lugar? E aí a gente, enquanto observador, a gente traz nosso viés dessa correria maluca que a gente está inserido, quando o tempo para essas culturas é outro, a vida é outra, na verdade, né? É uma pergunta, é uma pergunta difícil, né? Super, super complicado. E eu acho que vai um pouco ao encontro do que a professora Maria Helena fala. Quando a gente entra em contato com essas comunidades, eu acho que a gente percebe o quão radical precisa ser essa mudança na área da educação. E aí, indo ao encontro da professora, a gente tem pensado muito dentro de uma perspectiva em que eu mantenho a estrutura didática da escola moderna e faço pequenas mudanças. E parece, quando a gente encontra essas outras possibilidades, que na verdade eu teria que repensar o próprio conceito de escola. Não sei como que a gente faz isso.
E aí vem a importância de, num primeiro momento, o caráter etnográfico. Talvez o primeiro ponto é a gente reconhecer, saber que isso... Eu acho que a gente vive tão em si mesma, nem se dá conta, e aí vem jogada da antropologia. Eu só consigo entender a mim mesmo quando eu percebo que existe outra forma de fazer. E aí é muito difícil pensar que existe um outro tipo de escola, uma outra ordem de função. Então, eu acho que o primeiro grande trabalho nosso todo é reconhecer e ver. Será que a escola... E aí vem vários pontos porque dá para a gente pensar. Um ponto é, será que a escola pode ser mais com um grupo de... ou com um terreiro? E há sentido, e é isso que a gente estrutura, antecipando assim, algumas dessas conversas, foi muito dentro dessa perspectiva que é o que existe nesses lugares que eu posso trazer para a escola. E a resposta que eu recebi de alguns deles foi: a escola moderna tem os potenciais da modernidade, essa ciência moderna. Tu quer tirar os benefícios do terreiro, tu tem que mandar as pessoas pro terreiro. Não precisa fazer a escola. Já existe essa escola. A resposta que eu recebi, assim, meio que uma cortada de alguns deles, foi: tá querendo fazer um terreiro? Já tem o terreiro, já tem o local do maracatu, já tem. Talvez, e aí talvez um grande ponto da gente é, quando eu ensino ciência, ciência dessa forma tem a sua potência no mundo. Funcionar dessa forma. Eu tenho que parar de dizer para o aluno: saiu daqui, vai no terreiro da mãe Bela. Sábado, vai lá no coco de roda. E a escola, às vezes, ela toma para si esse monopólio do discurso. Bem, assim, um primeiro ponto. E daí, isso é super. Eu não sei qual que é a resposta ainda, tá? Mas o ponto é, talvez a gente colocado em uma perspectiva mais ampla, o processo a educação não é mais só ir para a escola. Outros. E aí a escola precisa dizer que esses espaços, dentro do possível, trazer alguns elementos, mas mais do que talvez se renovar, vai ser valorizar esses. Foi muito legal das conversas que eu tive. Foi, a gente também tem que conhecer e deixar de ser um periférico epistemologicamente. A ideia é isso: eu vou no terreiro, mas ninguém sabe que eu vou no terreiro, na universidade. Eu vou no terreiro todo sábado. Uma outra epistemologia, reconhecer, visitar. Só para complementar, acho que tem um experimento interessante que eu gosto muito de ler sobre Darcy Ribeiro, né, na época quando assume ali vice-governança do Rio de Janeiro, institui lá os CIEPs, né? Tem um CIEP que é dentro da escola, dentro da Sapucaí, na verdade, né? Então acho que a gente pensa muito em educação e olha muito pouco para Darcy Ribeiro, assim, tem tentado fazer essa ponte Darcy Ribeiro mais na educação e é um experimento magnífico, assim. Ele traz uma escola de tempo integral dentro da Sapucaí. Claro que dentro da cultura e do contexto de Rio de Janeiro que vive e respira o samba. E tem resultados muito legais. Só que é isso, ao longo do tempo, dentro da nossa política pública de educação, o que sobra dali é só o espaço, né? A perspectiva, o contexto, ele se esvaiu, se esvaziou. Mas acho que a gente tem um modelo muito interessante de proposta de Darcy no Rio de Janeiro, por exemplo, que é fantástico. Temos mais perguntas? Comentários? Nope. Comentário, porque ouvindo vocês falando, eu penso do quanto a nossa formação de professores também, dentro desse contexto, a gente tem essa hegemonia do espaço escolar como espaço formativo.
Então, assim, a gente vai pensar em estágio e vai levar as crianças, os licenciados para a escola, né? Mas não vai pensar neles irem no terreiro do bairro, na associação de moradores, no sindicato, no movimento de mulheres, entendeu? Exato, exato. Então assim, a gente tem um estreitamento do lugar formativo que a gente espera que seja o ideal, né? Enquanto, na verdade, a gente aprende em todos esses lugares também, né? E acho que quando a gente pensa numa virada sociopolítica, numa tomada de ação e de engajamento comunitário, esses lugares ensinam muito mais do que a escola. Porque a escola ensina a competir, porque é a nota do outro, etc. e tal. A faculdade nem se fala, pós-graduação nem vou entrar em detalhe. Então, assim, não, mas não é. Assim, acho que enquanto a gente insistir enquanto a gente insistir nisso, eu acho que a gente vai continuar batendo murro em ponta de faca, de vendo os negacionistas ganhando força, de vendo a COP não servindo para nada, enfim, de vendo esses processos políticos que a gente vem perdendo, né? Assim, com o Congresso mais conservador da história, etc. e tal. Inclusive, quando a gente pensa em política de ciência e educação. Então, acho que pensar numa perspectiva cosmopolítica para a educação e ciências também passa por alargar o horizonte formativo, né? Tanto metodológico quanto territorial também. Só complementando, né? Isso vai, acho que, ao encontro do que a professora Maria Helena. Acho que a gente é muito apegado ainda ao espaço da sala de aula como o nosso espaço, né? E eu acho que o esforço talvez seja justamente isso. Em algumas das entrevistas, eu também pensava isso. Porque eu pensava, a escola, então, vai ser o espaço desse encontro. E aí uma das possibilidades que o Gil, não, a pessoa vai ser o... Vai para a escola, vai aprender a ciência moderna. Ela vai ser o espaço onde a cosmopolítica... Bom, colocar aqui pergunta para o Natan, né? Embora a gente tenha passado o dia, né, conversando, a gente teve privilégio, né, disso. Mas assim, acrescentar mais uma pimenta, né, nessa história, pensando essa escola hermética, fechada, né? Quando a gente pensa politicamente, já que é o nosso mote, né, pensar esse processo de politização, eu acho que também é importante a gente não perder de vista que a gente está reivindicando uma escola, né, dessa ideia da abertura, uma escola que pense para além dessas referências que a escola foi sim, organizada, né, como uma instituição moderna, né, ensinar, que hoje a gente está perdendo a escola, porque a escola nem para aquilo que modernamente ela foi criada, ela tem servido. A gente olha para as novas reformas curriculares, a galera que está passando pelo novo ensino médio tem ano que tem uma aula de física, o outro ano é só uma de biologia, a outra é só de química. Então, quer dizer, nem o papel que a escola que nós criticávamos devia fazer, ela não está fazendo, né? E a gente está num movimento de plataformização da educação. Quer dizer, nem o espaço físico da escola está sendo respeitado. A gente entende, né, que o aluno vai aprender pela plataforma, pelos espaços virtuais, pelas apostilas, e parece que fica mais distante, sabe, da gente fazer essa luta que a gente está travando dentro desse campo teórico, né, de fortalecer, de amplificar a educação, de amplificar a potência da escola como um espaço articulador, porque todo mundo é obrigado a passar pela escolarização. Você passa muito tempo na escola, então a escola tem a potência de ensinar muita coisa, de fazer leitura de realidade, né, que a gente entende, né, pelo menos enquanto grupo ali de pesquisa, né, que a leitura da palavra é precedida pela leitura de mundo e a escola não favorece isso. Só que a gente está tendo a escola também assaltada. Quer dizer, então, nesse sentido, talvez seja importante, né? Eu estou dizendo tudo isso de uma defesa da escola, não entregá-la, porque assim, a gente pode fazer as críticas que for, mas a gente lava a roupa suja em casa, né? Lá fora, né, nesse contexto maior, quando estão tirando a escola de nós, estão tirando as aulas de ciências dos alunos, né? Então, pensar nesse sentido também, né? Como a gente está falando de politização, é pensar a escola como essa instituição social que, pela política que está sendo praticada, está se esvaindo da gente também, né?
Então era um pouco isso. E aí a outra coisa que você foi colocando, né, só para contar a experiência que eu trago lá da Universidade de Lavras, o pessoal discute muito a possibilidade da construção de cartografias sociais. Então, como pensar práticas pedagógicas analisando o entorno? Então, isso que você foi descrevendo, né, de ir para o terreiro, de ir para outras instâncias e outras comunidades e outras manifestações, expressões que a gente tem no entorno da escola, para depois repensar a prática escolar, mas fazendo um estudo da prática social. Então, isso que você estava dizendo, né, sabe, esse mapeamento, essa radiografia, por que que é importante, né? Onde é que está a fonte das motivações que nos faltam na escola, que a gente sempre fala, é importante problematizar, contextualizar, para que o ensino não seja abstrato, para que a gente dê sentido, porque o aluno entenda que a vida não começa depois da escola, como a gente normalmente escuta no senso comum, né? Parece que a gente cria um mundo que é o mundo abstrato da escola. E a vida, como ela é, começa depois que o aluno vai embora da escola, né? Então, como permitir que a escola faça a leitura da realidade do mundo? E esse mundo é esse mundo que você estava descrevendo. Não é só o mundo do conhecimento científico estrito selecionado historicamente num currículo escolar, né? Mas é essa realidade que está no entorno da escola e que nos foge, né? Então, assim, eles têm feito estudos, mas pensando pela educação ambiental, fazer estudos de cartografia sociais. Então, me parece que conecta muito com esse tipo de estudo que você está fazendo, embora, né, os termos, né, não sejam esses, né? Mas me recordou isso, os estudos de cartografia social, para pensar as práticas pedagógicas, né? E essa outra questão que para mim é uma advertência, a gente não deixar escapar a escola, porque a gente pode bater nela, mas a gente bate em casa, né? Assim, porque, né, a gente está sendo assaltado da escola, os alunos estão perdendo o tempo que já era pequeno de ciências no atual modelo de novo ensino médio, né? Então, É super importante. E aí vem dentro desse encontro, né? Na cosmopolítica, tu tá reconhecendo outros cosmos, mas tu também reconhece que o mundo moderno tem uma contribuição, né? E é essa ciência que produz vacina, que aponta para a mutação climática, e a escola é o local, por essência, onde esse conhecimento. Então, ela continua desempenhando esse papel, tu alarga as outras possibilidades, mas esse papel, se o aluno não aprender física na escola, ele vai aprender. A escola é por excelência. E aí, por isso, que é uma coisa, né, para ser pensada, talvez a escola tenha que recuperar essa sua vocação de ensinar essa ciência, ao mesmo tempo que também valoriza esse percurso. Mas se ela não ensinar, Muito bem, temos mais uma pergunta. Pedro. Eu queria agradecer pela palestra, gostei muito. E eu queria tratar, na realidade, de a gente está falando de outros conhecimentos que são fora da ciência e, ultimamente, eu tenho, coincidentemente, estudei muito sobre a história do Newton e do Einstein e coisas do tipo, e o Newton, ele é chamado como o primeiro cientista por muitos e o último feiticeiro, tem um documentário chamado O Último Feiticeiro. E o nome O Último Feiticeiro é dado porque o Newton, ele cria a teoria da gravidade, ele cria a teoria da ótica e ele estuda a alquimia muito intensamente porque ele acreditava em Deus. E, tipo, isso é uma coisa que a gente completamente apaga. A gente fala, ele era cristão, mas ele fazia ciência. Exatamente. Não, ele fazia aquilo, ele estudava aquilo porque ele genuinamente acreditava que Deus estava passando uma mensagem para ele através da natureza. E ele faz isso dessa maneira. E o Einstein, por exemplo, quando ele cria a teoria da relatividade, todo mundo estava contente com Newton. O Einstein ele vira por uma convicção pessoal de as leis da física têm que funcionar em todos os lugares do universo. Isso não está escrito em lugar nenhum. O Einstein que pensou na cabeça dele e falou, não faz sentido se não for desse jeito. Para mim tem que ser desse jeito. Aí ele cria a relatividade, inclusive pergunta para ele, e se tivesse dado errado o eclipse? E ele responde, se tivesse dado errado, Deus errou em algum momento, porque eu com certeza estou certo. Exatamente. Então, o que eu me encontrei nesses últimos tempos estudando essas coisas e pensando sobre isso é um momento de dificuldade de eu quero muito falar sobre isso com os meus alunos.
E isso não dá para falar, assim como quem vai ensinar ciência, isso não dá para falar em outro, não tem um outro espaço. Não existe, e diferentemente de outros conhecimentos, que a gente tem o terreiro, a gente tem outros lugares, isso é intrínseco da ciência. Só que, ao mesmo tempo, se eu falar disso, eu tenho certeza que na semana seguinte vai aparecer um pai na minha escola e vai falar: e aí, o que você está falando que a gravidade é por causa de Deus? Tipo, eu não estou falando isso, mas, sabe? Então, eu queria perguntar sobre essa questão que são caras à ciência, e só que a gente simplesmente escolhe apagar, né? A gente joga fora. É excelente a pergunta. E eu acho que aí entra numa contribuição também super importante, que é, ao mesmo tempo que eu estou visibilizando outras formas de conhecer a natureza, ao mostrar isso, de certa forma, também está mostrando que a ciência é uma coisa extremamente humana, como essas outras formas, porque a gente tende a dizer, isso aqui é assim porque é cultural. Agora a ciência, tá, na verdade. E aí tu mostra que tem cruzamentos e que essa é uma prática cheia de crenças com a construção. E aí é uma coisa que o Latour vai trabalhar e outros epistemólogos, que é o fato, isso talvez seja a saída, que é o fato da ciência ser atravessada por crenças não sim, não torna. É assim porque é humano, né? E aí tem vários, isso é muito legal. Um dos princípios antes do Hamilton, o princípio de perturbio. E o Schrödinger usa ele numa das elaborações da onda como ponto de partida. Eu encontrei isso no trabalho do Maupertuis, que o Maupertuis é tratado lógico. Deus existe, todas as leis de movimentos em portanto, só pode existir. A conclusão dele é, portanto, é um das bases da faz ponto. Que vai influenciar. O ponto, talvez, assim, depende de como fazer isso e de como mostrar que isso. Por que o ponto é, vamos supor, Newton tinha essa crença. Ele fala, a teoria se perpetua por outros actantes, que vai ter a crença. E isso é legal porque é uma mania. É muito mais uma. Queria só fazer uma contribuição, né, nessa discussão, por conta da pergunta do Pedro, que assim, o meu doutorado, não lembro mais como é da tese, né? A gente depois de um tempo esquece, tá? Fiquem tranquilos, depois de um tempo a gente esquece, aí fica tudo bem, tá? Mas é alguma coisa assim, história da ciência como manutenção do mito do mito da ciência como caminho único para construir conhecimento. O mote era essa, a tese é essa, né? Porque quando a gente olha a história da ciência que é levada para a sala de aula, quando ela é levada para a sala de aula, eu costumo dizer assim, que é a história dos grandes feitos e dos grandes heróis. É só essa história que a gente leva, né? Então, assim, a gente pode levar a história de várias formas, né? E aí eu escolho o que eu vou contar sobre o trabalho do Newton, entendeu? E a forma como eu escolho, ela tem que ser intencional. E aí eu costumo dizer assim, professor, ele tem que entender que o papel dele como formador não é vender para o aluno uma verdade, algo que ele acredita, etc. É levar para o aluno um conhecimento que ajude esse aluno a construir um novo conhecimento. Então, assim, quando eu levo conhecimentos de diferentes epistemologias, não é porque eu quero convencer ele que todas elas. Não, é para dizer para ele assim: olha, essas coisas existem, entendeu? O que você vai fazer a partir delas é uma questão que você tem que decidir, tá certo? E a decisão dele vai passar pelas crenças dele, pela religião dele, etc.
Quando a escola, que a gente tem que defender e defender com unhas e dentes, quando a escola escolhe, tá certo? Mostrar a ciência como o caminho para construir conhecimento, o e não um, né? E ainda é uma ciência apolítica, aterritorial, é super complicado, né? Porque é isso que a gente cai nesse esvaziamento da ciência que a gente consegue ensinar, né? Então, quando a gente pensa, né, como que a história da ciência pode contribuir para o ensino de ciência, essa é uma das coisas, Pedro, da sua pergunta, que eu acho que ela é essencial, porque eu falo assim, nossa, a gente acha que a história da ciência pode ajudar. Ela pode ajudar mesmo, mas ela pode ajudar se a gente pensar na escolha que a gente está fazendo, porque senão a gente reforça que a ciência é essa ciência, que é a ciência dos grandes feitos, etc. Entendeu? Assim, e aí você não sabe a motivação que levou o cara para aquilo e tal. O artigo do Boris Hessen, que se chama As Raízes Sociais e Econômicas do Principia, do Newton, ele revoluciona a sociologia da ciência. E ele revoluciona a sociologia da ciência porque ele permite dizer assim, olha, os temas que são tratados no Principia, eles servem a um propósito. E não é o propósito só de construir conhecimentos científicos aleatoriamente e tal. Era porque tinha razões econômicas ali. O Newton era um personagem público que ocupava cargo público. Você tinha problema de navegação dos portos, você tinha problemas de balística para resolver por causa das guerras. Ele falou assim, e é por isso que são esses os problemas que são tratados ali e não outros problemas. Esse artigo revoluciona toda a sociologia da ciência, né? Provoca uma discussão gigantesca. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, quando a gente começa a ciência não é neutra, ela tem, entendeu, razões políticas, econômicas, etc. E, embora esse artigo tenha décadas e décadas e décadas, tenha sido super discutido, a gente continua ensinando a ciência, a gente continua ensinando o Newton sem discutir esses aspectos. Então, assim, é possível o professor levar essas coisas? Tá certo? É possível. E tem material para isso, né? Eu acho que é a gente colocar nessa postura como professor e encontrar os caminhos para fazer, tá? Mais questões? Vamos começar a nossa dinâmica final, então? Tem mais uma lá do Fernando. Primeiro, parabéns, encantador. O trabalho com a rede semântica é incrível, mas né, é claro que quando nós falamos sobre isso, indiretamente nós falamos sobre o poder da discursividade, a construção discursiva que nós temos para o conhecimento. Eu vi que, claro, o trabalho que vocês fizeram utilizava um texto coletivo. E eu me pergunto, quando nós imaginamos um pareamento com aquilo que seria a avaliação que normalmente a escola faz, é focada no indivíduo, focada no efeito que aquela apresentação teve para cada um dos alunos, porque ela tem que entregar indiretamente para aqueles que sustentam o processo escolar uma espécie de um relatório contábil do processo. Eu te pergunto o seguinte: primeiro, se existe talvez a intenção de vocês de buscarem um texto individual robusto, porque que é estatístico e precisa ter esse tipo de coisa, eu na hora percebi que tinha isso. E segundo, se de repente esse indivíduo ou esse grupo, esse coletivo que apresenta um comportamento após um determinado período, uma certa sessão de trabalho, né, mesmo que longa, mas uma sessão de trabalho, como isso varia, vamos dizer, no final do curso, exposto, vamos dizer, a quase a mesmo grupo de perguntas, a mesma formação daquele texto coletivo que vocês obtiveram. Se já ocorreu a vocês esse tipo de trabalho? Essa pergunta é ótima e exatamente a gente tem um problema metodológico, principalmente na. Eu tenho 8 alunos na turma, então gerar
estatística com isso é muito difícil. E muitas vezes, né, no contexto de introdução, os textos são pequenos. E aí, o primeiro problema é esse, que avaliado nem gera. É o primeiro problema. E a gente. O problema também. Não sei o que fazer na licenciatura, porque eu não tenho. Está tentando pensar justamente nesses dois pontos. Que é eu ter mais alunos, ter mais atividades para conseguir fazer uma. E tentar fazer. A gente não fez isso. Para ver como que essas. Por exemplo, o problema. Aquela rede que eu mostrei da política mudou a sequência. Mas será que 2 meses depois não volta a ser a primeira? Eu chutaria que voltaria a ser a primeira rede. Mas essa é uma próxima tempo. A gente tem agora alguns alunos que a gente pode trabalhar uma coisa num ano inteiro, por desejo nosso, mas com certeza é uma dificuldade, né? E aí é muito interessante, assim, é um obstáculo metodológico. Não. Mesmo. E no primeiro semestre, final de primeiro semestre, porque tem cálculo 1 e era licenciatura em ciências, eles vão embora. Exatamente o modelo. Tem entrado 12 alunos, daí como é uma atividade que às vezes dura um mês, num dia faltou um, no outro dia faltou outro, e a gente tem mantido só quem vem em todas, né? Daí cai para 8 alunos. Eu nem vou falar como isso se relaciona a um problema público nosso de vagas ociosas e outras políticas que nos atravessam. Vamos encerrar o nosso seminário com a nossa ressonância. Sei que a Magalhães chama isso de outro jeito, né? Mas é a nossa palavrinha. Eu vou rodar o microfone, então. Alguém não conhece do que eu estou falando? Que não conhece qual é a prática? Tá? É assim, ó, todo mundo escolhe uma palavra que tenha surgido para você por conta do seminário, ou porque marcou uma palavra que pode ter sido dita, ou uma palavra que não foi dita, mas que foi a que o seminário mobilizou em você por algum motivo. Não precisa contar um motivo, é só a palavra. É essa palavra que marca essa experiência. Tá bom? Empirismo. Cosmopolítica. Eu ia falar empirismo, ela acabou de falar. Tudo bem. Empirismo. Tensões. Complexidade. Minha também complexidade. Multinaturalismo. Semântica. Rede. Controvérsia. Integração. Relações. Interesses. Pô, eu sei que é uma só, mas formação humana. Atrever-se. Rede. Inquietação. A minha também é a rede. Eu peguei só um pedaço do seminário. É isso. Evolução. Professor Natan, uma palavra para o seminário. Vou ficar com cosmopolítica também. Muito bem. Vamos agradecer novamente o professor Natan, por favor. Obrigada, Natan.
Pode gravar lá. Esse é o nosso último seminário do ciclo formal. Eu comecei o seminário de hoje fazendo um convite para vocês para um seminário extra no dia 2 de dezembro, então na próxima semana, e ele não começará às 16, começará às 14. Então são 2 falas em seguida, da professora Olivia Levrini e do professor Lorenzo Maini, que são da Universidade de Bolonha, que estarão